Viu, Milena, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando de algo que eu falo o dia inteiro, todos os dias, que é de dinheiro, que é de saúde mental, que é de comportamento, né? Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês conhecerem a minha história. Meu nome é Ianca, eu sou psicóloga clínica, eu atuo com a área sistêmica e como psicóloga financeira. Aqui em Uberlândia, eu sou a segunda psicóloga financeira, mas a principal atuante. Então, eu tenho me tornado aí referência aqui na região para poder falar desse assunto. A psicologia financeira, ela entrou na minha vida de uma forma que transformou o meu jeito de ganhar dinheiro. Para eu entender como que eu ia ter que ganhar dinheiro, para eu ficar boa em ganhar dinheiro, primeiro eu tive que entender que eu era muito ruim. E isso não tem a ver com planilha, tá? Não, porque a planilha, se ela fosse a resolução de tudo, a gente não teria ninguém endividado. E o Brasil hoje, ele é um dos países mais endividados, né? Tanto pela questão de governo, mas tanto pela forma como nós lidamos com o dinheiro. E aí entra um ponto, né, que é onde eu me torno cada vez mais especialista, principalmente por estar nesse lugar, que é entender como que a mulher se relaciona com o dinheiro. Que a gente tem que pensar? Para nós estarmos aqui hoje empreendendo, falando de dinheiro, nós somos atrevidas. Esse lugar não é nosso, tá? O homem, ele é criado para liderar, para ele ser corajoso, para ele dar conta dos desafios, para ele ser forte. Nós somos criadas para acolher, nós somos ensinadas que a gente tem que poupar, que a gente tem que estar sempre cedendo, né, entrando nesse lugar nulo. Então, quando a gente vai fazer essa ligação e falar do dinheiro, a gente entra nesse mesmo lugar, tá? Eu queria que vocês colocassem aqui no chat para mim, quando vocês escutam a palavra dinheiro, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Vocês colocam, eu preciso desse movimento, para a gente poder trocar. E é o que vier, tá? Independente se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Pensou na palavra dinheiro, o que é a primeira coisa que vem para vocês, tá? Vão colocando aí. Então, vamos lá. Eu pensei em muitas formas da gente trazer isso, para a gente começar a entender por que o dinheiro ele tem tanto a ver com as nossas emoções. A forma como a gente lida com o dinheiro, gente, ela é relacional, é uma relação. Como que eu vou explicar isso de uma forma muito simples? O jeito que eu ganho dinheiro ou gasto dinheiro feliz é de um jeito, e o jeito que eu ganho dinheiro ou gasto dinheiro triste, por exemplo, é de outro. Isso diz o quê? É relacional. A gente tem uma relação com o dinheiro, tá? Pode passar, Milena. E aí, a gente, nesse lugar de empreender, nesse lugar de descoberta, da gente ir associando toda essa vida financeira que a empreendedora lida, vem alguns questionamentos, né? Então, às vezes, você sente que você trabalha muito e o dinheiro ele nunca fica. Que quando entra dinheiro, o dinheiro sai rápido, ele sempre tem um destino. Às vezes você tem medo até de ganhar mais e não conseguir sustentar, né? Eu lido muito com mulheres aqui que falam assim: ai, aconteceu isso essa semana, subiu até um podcast meu hoje, falando disso. Uma cliente minha, ela bateu um super faturamento dela, que a gente tinha como meta, e as últimas sessões dela têm sido, ai, mas esse mês que vem eu não consegui, tá? Então é normal a gente ter essa sensação de não sustentar o dinheiro. Às vezes você também mistura as contas pessoais com as contas da empresa, isso também tem um fundo emocional. E o mais comum de todos, sentir culpa na hora de cobrar. A gente é muito boa para resolver problema dos outros, tá? Para cobrar problema dos outros, resolver problema dos outros, mas quando é o nosso, a gente não sabe dar nome, a gente não sabe dar voz. Então, nós mulheres, às vezes a gente se vê numa jornada constante de ter que saber precificar o nosso trabalho, tá?
Quando a gente vai estudar esse funcionamento relacional do dinheiro, eu preciso o tempo todo conquistar e estruturar um caminho comigo primeiro. Porque eu posso duplicar, triplicar o meu faturamento. Se eu não souber lidar com o dinheiro na minha forma relacional, ele vai embora. Bianca, com quem que a gente aprende a relacionar com o dinheiro? Seus pais. Seus pais é a principal escola sobre dinheiro. Bianca, mas meu pai, mas a minha mãe nunca falou para mim sobre dinheiro. Ou eu não tenho pais. Em algum momento, você via como que essas pessoas, as principais figuras, né? Pais, avós, avós, tios, você via o que essas pessoas faziam com o dinheiro. E essa linguagem invisível, ou até mesmo visível, ela comunicou com você e ela te ensinou. Por exemplo, na minha família, ganhar dinheiro tem a ver com dor, é sofrido, tem que dar duro. Como que eu aprendi a ganhar dinheiro na vida? Sentindo raiva, me desgastando muito. Tinha que ter uma dor para ganhar dinheiro. O dinheiro se tornou leve para mim tem pouco tempo, tá, gente? Porque antes eu tinha que sofrer, eu tinha que entrar num processo assim de muita disfunção. E era na época que eu mais faturava. Quando eu estava bem, o dinheiro parece que ele estagnava. Eu começava a entrar em processo de sofrimento emocional, ansiedade, medo, falta, aquela pensamento que não vai dar certo. Eu ganhava dinheiro, o dinheiro via. Ali eu entendi que eu estava repetindo um comportamento que eu aprendi com a minha família, que eu só ganhava dinheiro quando eu estava completamente ansiosa e na dor, tá? Então, você teve essa escola. E eu quero que vocês vão escrevendo mesmo, identificando. O que vocês quiserem me interromper aqui, perguntar, fiquem à vontade, esse espaço é de vocês. Pode passar, Milena, por favor. Quando a gente vai falar de dinheiro, principalmente para mulheres que já empreendem, nós não estamos falando de um problema de competência. Competência e capacidade vocês têm. Só de vocês terem mudado essa história de vocês, a maioria aqui foi transição de CLT ou sempre empreendeu? Como que é? Porque tem essa parte também, né? Que às vezes a gente transita, sai de uma zona de segurança para poder arriscar no empreender, que não dá previsibilidade nenhuma, e aí passa a ser sofrido empreender, ou tem gente que está a vida inteira empreendendo e lidando com essas oscilações. Me contem um pouquinho, pode mandar no chat aí, para eu poder entender, tá? Eu sou uma pessoa que eu venho do CLT, então a segurança para mim ela é muito importante. E às vezes a gente se perde no meio disso. E a gente esquece que o empreender, ele não é previsível. A gente quer ter sucesso, a gente quer correr o risco, mas a gente quer um caminho seguro. E no empreender, vocês devem saber disso, que não tem essa previsibilidade, não tem essa segurança. Então, nós não estamos falando de um problema de falta de competência. Vocês já são muito competentes, só por terem arriscado. E muitas vezes essa relação emocional com o dinheiro é a falta da estrutura psicológica para sustentar o crescimento. Sabe qual que é? Eu escuto duas mentiras muito grandes aqui, gente. Vocês vão até rir. As pessoas chegam aqui no consultório e eu falo assim que elas não mentem para mim, elas mentem para elas mesmas. O que elas falam que elas querem? Um relacionamento estável e que elas querem dinheiro, tá? Por que eu falo que elas mentem quando elas falam que querem dinheiro? Porque precisa de uma estruturação para a gente dar conta do dinheiro. A gente precisa aprender a sustentar ele na nossa vida, porque senão ele sempre vai embora, ele não fica. Eu atendo pessoas aqui que lidam com milhões, com diversas empresas afora, aqui em Uberlândia, em outras cidades, e especificamente uma pessoa em si, eu sempre falo para ela, falo assim, você fala para mim que você gosta de dinheiro, mas você não gosta, porque você não pode ver uma dívida que você está fazendo. Esse dia ele chegou para mim aqui e falou assim, ainda bem que eu vim aqui hoje, porque eu ia comprar um jatinho.
Eu falei, puta que... Aqui pode xingar, Milena? Porque foi exatamente essa reação. Eu falei, meu Deus do céu, como que você fala para mim que você gosta de dinheiro, sendo que você gosta mais de estar endividado? Mentira, você não quer ganhar dinheiro, não, cara. Enfim, então a gente precisa aprender a se estruturar para dar conta do dinheiro, porque senão ele sempre vai embora, gente. E ele vai maquiado de boas saídas. É um carro que estraga, é aquele imposto que você não está esperando, porque isso é o que mais acontece. De repente surge uma guia de imposto para você pagar. Às vezes um problema de dente que você tem que resolver. Enfim, isso se chama rejeição financeira. Mas eu já conversei com a Milena aqui, nós vamos ter depois uma segunda parte, porque não vai dar para falar tudo, tá? Que eu vou trazer essa parte para vocês de diagnóstico, para vocês conseguirem se diagnosticarem em onde vocês se sabotam, beleza? Então, voltando aqui, a gente precisa aprender a sustentar o nosso crescimento. Não adianta eu querer sair de 5 mil reais de faturamento e querer ir para o 10, se eu não estou dando conta de sustentar nem os 5. O problema não é a quantidade, mas é o que eu faço com o dinheiro. É o que eu sinto sobre dinheiro, tá? Muitas mandaram aqui no chat para mim: dinheiro é conforto, dinheiro é sucesso. Mas você está realmente sentindo isso? Você realmente está sentindo conforto quando você lida com o dinheiro? Você realmente acha que é sucesso? Ou você tem aquele sentimento de que é difícil, de que você tem que se esforçar muito, que você se perde quando você precisa começar a vender? Aí eu já consigo te mostrar que você está mentindo para você mesmo. Que às vezes o dinheiro ele tem um significado para você de dor, de dificuldade, tá? De fuga. Então eu quero que vocês reestruturem essa frase aí de vocês. Será que o dinheiro realmente é sucesso? Tá? Ou quando eu falo, o que é que eu sinto? Ó, a Bruna falando. Que eu preciso me esforçar. Deixa eu abrir aqui o chat. Que eu preciso me esforçar, que eu não posso perder. Parece que eu estou correndo risco de escassez. É isso mesmo. Então, para a Bruna, o dinheiro ele é difícil. Para a Bruna, provavelmente, ela tenta segurar ele de todas as formas. Mas a gente não tem que se tornar a mulher que segura o dinheiro. A gente tem que se tornar a mulher que o dinheiro vem até nós. Eu não estou aqui para vender pílula mágica, tá? Eu trabalho com comprovações científicas. Então, tudo que eu falar para vocês aqui, eu já vivi. Eu sinto, porque eu também sou paciente, tá? A minha psicóloga também é financeira, claro. Milena, passa para a gente andar, porque senão eu vou ficar aqui até 10 horas. Bom, esse é o ciclo invisível da desorganização financeira. Bruna, talvez você vai encontrar escassez aí, tá? Me fala se vocês identificam como empreendedoras. Você ganha, aí alivia a ansiedade. Entrou o dinheiro, tô bem. Aí surge um gasto. Logo vem o sentimento da falta. Ai, meu Deus, vai faltar. Aí você começa a se desesperar. De repente, você está trabalhando excessivamente, de uma forma descontrolada, de uma forma que te sobrecarrega, de uma forma que traz, gente, o adoecimento mesmo. Teve uma época que eu estava fazendo terapia, isso deve ter 2 anos. O psicólogo meu da época falou assim, que você está com uma compulsão obsessiva por dinheiro. Por quê? Eu ganhava, mas nunca era o suficiente. Por mais que eu tinha uma segurança. Então, quanto mais eu tinha, mais eu precisava ter, porque a minha sensação de falta era tão grande que nunca era o suficiente. Ali eu entendi que a minha relação com o dinheiro, ela estava totalmente adoecida. E que daquela forma eu nunca ia saber aproveitar e enxergar o dinheiro na minha vida, tá? Todo mundo identificou? É isso aqui mesmo que funciona? É, Carmen? Pesado, né? Nós já estive muitas vezes aí também. E esse trabalhar excessivo, gente, ele é muito desgastante, porque às vezes você não tem de onde tirar a energia, mas você só sabe que você tem que continuar fazendo. Você só sabe que você tem que fazer, produzir, 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 tá? Pode passar, Milena. Muitas empreendedoras
usam o faturamento para regular emoções. Isso aqui é um risco muito grande. Então, se a minha empresa está faturando muito, está indo bem, eu estou ótima. Numa oscilação que tem, meu emocional cai junto com ela, tá? Então, é como se o termômetro fosse, o seu termômetro emocional fosse a quantidade de dinheiro que entra, tá? A gente consegue fazer essa projeção. O dinheiro realmente, ele regula as emoções, né? Claro, quanto mais dinheiro entrar, mais feliz você vai estar. Mas isso não pode ser uma forma de funcionar, tá bom? Muitas confundem dinheiro entrando com segurança, tá? E eu gosto muito, gente, de trazer cada vez mais, assim, para os atendimentos, para os lugares que eu falo de dinheiro. Vocês já ouviram assim, eu quero começar a empreender para eu ter liberdade. Que liberdade? Cadê? Até hoje eu não entendi, não. Nesses 9 anos aí que eu tenho como psicóloga, até hoje eu não achei, não, essa liberdade. Estou procurando, porque se você não fizer, ninguém faz. Então, essa segurança, ela não está no externo. E é aí que entra o autoconhecimento financeiro, que você tem que aprender a desenvolver mecanismos para você se sentir segura. Nesse ponto, eu gosto muito de trabalhar com capacidade. Quando eu entendo que eu tenho a capacidade de produzir dinheiro, pode acontecer o que for. Eu posso, sei lá, minha empresa pode quebrar, eu posso fechar hoje. Eu posso abrir uma empresa, eu posso começar a vender laranjinha na porta da minha casa. Eu vou ganhar dinheiro. Porque não é o que eu faço ou o que eu vendo, é o que eu sou. Eu produzo dinheiro. Faz sentido, gente, isso para vocês? Então, Ianca, quebrou, não vai ser psicóloga mais. Tá, eu vou vender laranjinha lá em casa. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro porque sou eu. A capacidade de produzir o dinheiro, ela é minha. Então, a gente tem que atribuir a segurança no que eu sou, não no dinheiro que entra. E isso exige muito, tá, gente, para a gente conseguir fazer essa separação. E muitas vivem na situação de sobrevivência financeira. Então, assim, vai empurrando as coisas com a barriga, aprendeu a sobreviver, a não ver, eu falo assim que a sobrevivência ela tem muito a ver com aquilo que dá, né? Eu faço o que dá. E esse modo de sobrevivência, ele é um modo natural nosso. Nosso cérebro, ele quer sobreviver o tempo inteiro. Ele quer poupar energia, né? O nosso corpo, consequentemente, também vai querer fazer. Quando eu vou lidar com o dinheiro, às vezes eu vou acostumando. Eu entendo que é o certo, que é o que eu dou conta, e eu acabo me limitando. Na sobrevivência, eu estou completamente na inércia da escassez, tá? Lembrando que escassez, a gente não é escassa só de dinheiro. A pessoa a empreendedora que ela é escassa de tempo, que ela sempre fala assim, ó, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para responder. Gente, ela está na escassez também. Escassez de tempo, escassez de conhecimento, escassez de relações. Tanto que relações abrem oportunidades para a gente. E às vezes essa empreendedora ela não se relaciona com ninguém, porque ela não tem tempo, ela não tem paciência, ela está sempre cansada, tá? Milena, pode passar, por favor. E aí entra um ponto, né? Que a gente precisa aprender a separar eu de pessoa para eu empresa. São dois funcionamentos completamente diferentes. Quando uma pessoa chega aqui para mim falando assim, ó, minha empresa está quebrando, primeira coisa que eu tenho que fazer, trabalhar o dono. Ou seja, eu preciso entender o perfil dele de dono. Quando uma empresa começa a ir ruim, gente, com certeza, 100% de certeza, eu, pessoa, não estou bem. Tá? A gente não consegue reerguer um negócio se o dono não estiver bem, se o dono não olhar para ele. Por quê? Porque a empresa é um reflexo nosso. É um reflexo seu. Saiu de você. Você deu vida para isso. Então, se a empresa não está indo bem, eu, pessoa, também não tô. E isso, gente, pode ser na vida amorosa, pode ser na vida familiar, pode ser sua saúde, pode ser qualquer coisa. A nossa empresa sempre vai refletir aquilo que nós somos, tá? Então, tem o ponto ali que ele é mais. Como que fala, gente? A palavra está na minha cabeça. É,
burocrático. Às vezes a gente paga conta pessoal com dinheiro da empresa, não define um prolabore, o salário que você vai se pagar todo final de mês. Todo final de mês você tem que me pagar tanto, que seja R$ 50. Eu tenho que me pagar. Porque é aí que eu vejo valor no que eu estou fazendo. É ali que eu vou definindo quanto que eu consigo ganhar, o que que eu preciso melhorar, o que que eu sustento, o que que eu não sustento, tá? As tomadas de decisões extremamente emocionais. Eu tenho uma professora que ela fala muito que não existe o lado racional, que mentiram para nós a vida toda. Porque toda decisão vai ter uma emoção ali junto, né? Por exemplo, fica na frente de uma pessoa e fala assim: ataca. Você não vai atacar. Mas se você fizer isso para um animal, o animal, ele, por instinto dele, ele vai atacar. Então, toda decisão nossa tem uma emoção, mas se a gente estiver desregulada, a gente toma decisões por impulso. A gente corre riscos que talvez a gente não precisaria correr se a gente estivesse mais regulada emocionalmente, tá? Às vezes a gente atende o cliente e fica buscando validação. Se o cliente fala que eu sou ótima, aí eu produzo, aí eu quero fazer mais, mas se eu tenho um feedback negativo, ou algo não sai como eu esperava daquele cliente, eu tenho uma queda emocional, tá? Então, a gente vai tendo todos esses mecanismos. E, novamente, a precificação com culpa. Tem muita gente que tem medo de ser cara. Eu já fui a psicóloga baratinha, viu, gente? Até que um dia uma pessoa falou para mim assim: eu te indiquei para uma amiga minha porque você é boa e barata. Gente, aquilo me doeu. E eu só fiz assim, ó. Eu tive que concordar. Realmente. Eu era aquilo mesmo. Eu era. E eu tinha muito medo de ser a profissional cara e ninguém pagar pelo meu preço. Mas aí eu entendi que a primeira que não pagava era eu. Eu não pagava o meu preço. Então, a partir do momento que eu aprendi a ver valor e a pagar, vou dividir uma experiência com vocês. Gente, vai conversando comigo aqui no chat. Por favor, vão falando aí, gente. Eu também tenho medo de ser cara. Eu também tenho. Eu sou a cara. Eu gosto de ser a cara. Fala aí comigo. Teve uma vez que eu fui fazer um aumento e eu mudei a minha proposta terapêutica e eu não conseguia mandar a proposta para ninguém. Eu mandava a proposta antiga para todo mundo que me procurava. Todo mundo. Eu mandava a proposta antiga. Aí um dia eu levei isso para minha psicóloga. E aí, quando eu falava o valor que eu cobrava, eu chorava. Era uma dor física, gente. Era uma dor física, me doía. E eu falava assim: eu não posso cobrar isso, ninguém vai pagar. Aí ela falou assim: Anca, então você vai andar no shopping, você vai começar a, a olhar tudo que tem com esse preço que você está cobrando. E você vai começar a ver valor nisso. Você vai começar a ver valor. Gente, foi uns 3 meses, tá? Foi uns 3 meses, não foi rapidinho, não. Até que um dia, uma pessoa falou para mim assim: nossa, mas nem parecia que você cobrava só isso. Aí eu falei: opa, tá na hora. E aí eu comecei a me apropriar. E até que o valor que eu cobro, eu ainda acho que eu sou uma psicóloga barata, tá? Pelo valor que a gente quer cobrar, né, ô Milena? Sempre. Mas eu ainda sou uma psicóloga barata, tá? Eu ainda tô nesse processo. Aqui eu sou humana, gente. Eu não tô aqui para falar para vocês o que não é real, não. Eu ainda sou uma psicóloga barata, mas eu tô no meu processo. Porque primeiro, gente, eu preciso sustentar isso internamente. Porque senão ninguém vai acreditar, não vai ser verdadeiro, tá? Então eu entendo que precificar com culpa faz parte de empreender. Porque a gente prefere, às vezes, ter o pouquinho entrando do que não ter nada. Porque a gente tem medo de faltar. Tá bom? Helena, pode passar. Ó, as meninas compartilharam aqui, né, que estão se identificando, que estão passando por isso agora. E eu acho, gente, que na nossa jornada
vai ser sempre assim, a gente sempre vai ter que descobrir o próximo nível e a próxima dor, sabe? É doloroso. Essa frase aqui eu amo. Gente, vocês acreditam que eu fiz até um ensaio novo para colocar essas fotos aí? Que as fotos? Tava antiga, eu tava mais gordinha, e eu falei, não, peraí. Eu falei, Milena, você espera aí que eu vou fazer um ensaio, porque eu tenho que aparecer do jeito que eu tô agora. Olha só, a sua empresa ela não pode funcionar baseada no seu estado emocional do dia. E às vezes a gente se perde muito, né? Porque são muitos papéis para nós. É mãe, é filha, é esposa, é a chefe, né? A que tem que liderar. Gente, é muitos pratos para a gente equilibrar o tempo todo. Tem uma expressão que eu gosto muito de usar, que é da mulher tarefeira, que às vezes a gente só tem tarefas para poder fazer e a gente troca nesses papéis ali o tempo todo. E o nosso estado emocional, ele acompanha esses excessos, esses equilíbrios que a gente tem que fazer o tempo todo. Só que a gente tem que aprender a diferenciar. Às vezes, mas meu marido briga, e aí eu falo assim, vou trabalhar que eu ganho mais. Literalmente, né? Porque quando a gente entra dentro da nossa empresa, não vai adiantar eu trazer o meu problema, porque não vai me trazer resultado palpável. E para nós, mulheres, é muito difícil essa separação, porque nós somos intensas. A gente sente mesmo, né? Ou tem o perfil da mulher também que anestesia tudo, né? Tudo para ela, ela não sente nada. Mas aí também ela se perde no se relacionar com o próprio negócio. E ela vira uma máquina, então ela só vai fazendo. A rotina vai consumindo ela. Então, o seu estado emocional, ele não pode comandar a sua empresa. Então, se você acordou tristinha, sabe o que você vai fazer? Você vai pôr a sua melhor roupa. Não tem empresária, não tem que ter esse trem de roupa de sair, roupa de trabalhar, não. Qualquer roupa é roupa de sair, viu, gente? Não deixa eu encontrar vocês na rua aí, parecendo vocês que é a funcionária, não, que nós vai brigar. Pelo amor de Deus. Você vai pôr sua melhor roupa, você vai arrumar seu cabelo e você vai ir trabalhar maravilhosamente bem perfumada. Porque a nossa autoestima, ela interfere no nosso humor também, tá? Então, se empenhe nisso. Acordou ruinzinha, tristinha, desanimada, é o dia que você mais precisa se arrumar para poder ir trabalhar, viu? Lena, pode passar. Eu quero que vocês respondam. Quem se sentir à vontade de mandar aqui no chat pode mandar, mas se quiser responder só numa folhinha. Hoje a sua empresa sustenta a sua vida ou sustenta as suas emoções? E o que você faz financeiramente por medo? Carol, tá fazendo sentido aí? Oi, Anca, eu estou esperando você falar tudo para depois eu fazer as considerações. Mas pegando um gancho do que você falou sobre a gente estar com a melhor roupa, estar bem arrumado, na época da pandemia foi feito um estudo e comprovado cientificamente, você vai saber disso melhor do que eu, que quando a gente está em casa, que nós estamos. Na pandemia foi aquele auge, a gente só ficou trabalhando de home office. E a gente já acordava de pijama, queria ficar de pijama, com É. aquela tendência do que estava acontecendo no mundo, sobre as dores, sobre tudo que estava acontecendo. Eu estava até conversando com a Milena esses dias, de como que é a gente se desafiar a estar bem arrumada, a sair na rua e estar com a melhor roupa, estar com a melhor maquiagem, posicionada para o mercado e posicionada para aqueles que vão ser seus clientes. E isso é uma grande valia para nós, porque quando nós temos a identidade, quando nós entendemos a força que isso tem, se eu É, chegar no mercado e alguém me vê desarrumada, será é, que eu vou contratar? Será que a hora que ela chegar nas redes sociais e olhar a vitrine do meu Instagram, saber que eu sou embaixadora de uma marca, né, que eu sou embaixadora da comunidade, será que as pessoas vão falar, pelo amor de Deus, quem que é essa Carol?
Fala, gente, e quando fala assim, ó, a gente já passou por isso, gente, é a fulana. Nossa, no Instagram dela, ela é outra pessoa, porque às vezes para fazer as fotos é, comerciais é a melhor roupa. Eu trago muito isso aqui também, Carol, e você tá assim, certíssima, porque, por exemplo, se você me encontrar na rua de cropped e de shortinho, você vai falar assim, essa aqui é a psicóloga do fulano? Meu Deus. Então, eu aprendi a cuidar da minha imagem, e isso reflete nas pacientes também. Não que eu não cuidasse, mas dar mais atenção, valorizar mais isso. Teve uma cliente que eu atendi, ela foi uma das, assim, dos meus amorzinhos, ela fala que eu sou psicóloga dela até hoje. Quando eu fui dar alta para ela trouxe um colar lindo para mim, de presente. E ela falou assim, Anca, eu quero te agradecer por te admirar do jeito que você se veste. Muitas vezes ela falava, nossa, eu chego lá e a Anca tá toda arrumada de brinco, de maquiagem, eu não posso ir feia, não. Ela falava desse jeito. Então, ela sentia que ela tinha que retribuir para mim. E ela falou assim, Anca, esse presente é um símbolo de tudo que você me ensinou a me cuidar. Às vezes não é no muito, gente, às vezes é no simples. Mas é para você se sentir bem. Carol, eu lembro que quando eu comecei a me arrumar mais, a investir mais nisso e tudo, eu tinha medo de ser a pessoa bem arrumada demais, sabe? De, ai, nossa, mas eu vou lá desse jeito, e se eu tiver arrumada demais? Não, eu não preciso estar tão arrumada assim, eu posso ir mais ou menos. Uhum. Quando eu quebrei esse medo, as coisas mudaram. Porque as pessoas parece que começaram a valorizar mais, sabe? Uhum. E tanto que é interessante, né, Ianca, você ser inspiração para outras pessoas. Sobre isso, eu tive um momento com uma amiga minha, ela falou assim, Carol, eu vou num casamento, o que que você acha dessa roupa? Eu falei, lindíssima. Ai, mas a noiva é muito simples. Eu falei, a noiva é muito simples, A você noiva. é a Isso, sua isso. identidade. Ai, mas aí eu vou aparecer mais que a noiva. Infelizmente, a noiva que se cuide. Ela que tenta a ser a noiva mais espetacular, porque você não vai mudar a sua identidade, você não vai mudar a sua essência, porque as pessoas vão falar que você está arrumada demais. Então, Exato. e sobre um gancho, só para fechar, sobre crença limitante sobre o dinheiro, quando a Milena entrou nesse tema, a gente sentou para reunir e falar algumas questões, e a gente foi fazer um vídeo, e eu lembrei de uma crença limitante que eu tinha. Quando eu era criança, minha mãe falava muito assim, olha, o dinheiro é sujo, tem que Nossa, lavar as suas mãos. Olha, não pode ficar com dinheiro assim, porque o dinheiro é sujo. Então, quando a gente entende e a gente começa a fazer momentos de autoconhecimento, quando a gente vai se dispondo a aprender e saber o que está nos travando, e veio isso na minha mente, porque isso é um fator, e talvez eu possa estar errado e você me corrige, que talvez eu pegue o dinheiro e já quero me livrar do dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Então, eu tenho essa. aí agora eu vou complementar, sabe qual que é a Uhum. emoção que está por trás disso? O nojo. Uhum. É o nojo, é a emoção que está por trás. E quem tem nojo de dinheiro não permite que ele fique. Uhum. Automaticamente eu rejeito. Pensa em algo que você tem nojo. Sei lá, cocô. O que você quer? Você quer se livrar, eca, aversão, nojo. Se inconscientemente eu tenho essa crença de que o dinheiro é sujo, eu vou fazer de tudo para me livrar dele, achando que estou fazendo certo. É aí que a psicóloga financeira entra. Entende? Eu tinha essa crença também, Carol. É, Tinha. e o meu, assim, no meu relacionamento, meu esposo falava assim, às vezes a gente ia em algum lugar e falava, nossa, isso é muito caro. Nossa, isso é muito caro. Eu falava, pelo amor de Jesus, vamos tirar essa escassez da nossa vida. A gente vai entrar no melhor restaurante, nem que seja um café. Não há nada que eu não possa tomar um café, pagar um café, para tirar essa crença limitante e essa escassez. E graças a Deus tem dado certo. Ele tem Que ido nos bom. melhores restaurantes, É sentado. isso. É trabalhar a permissão. É, Isso é permissão, Carol. uhum. Às vezes E a gente não tem se sido permite. extraordinário, sabe? Porque hoje eu acesso coisas que talvez eu não teria consciência algum tempo atrás de acessar. Então, É, assim, eu falo como que um posicionamento, uma cura, algo que você tem consciência e começa a trabalhar naquilo,
pode te levar em outros patamares. Então, assim, tem sido extraordinário. A gente tem acessado coisas diferentes. É E real, né? É real, passa a positivamente. ser real, né? Uhum, real. Passa a ser real. E esse movimento de trazer esse autoconhecimento financeiro, fazer terapia, gente, eu falo que todo mundo que empreende tem que fazer uma terapia, porque não é fácil ser empreendedor, não. Eu não sei como que tem gente que dá conta, por isso que tem muita gente que fica doente aí por causa de trabalho, porque não dá conta de si mesmo, quer dar conta da empresa, quer dar conta de funcionário. E esse movimento ele é tão poderoso dessa quebra desses padrões, de, por exemplo, você entender que o dinheiro ele não é sujo, porque isso muda a história da sua família. Talvez é a sua família inteira que pensa isso, e chegar a doida da Carol lá e falar assim, gente, o dinheiro não é sujo, o dinheiro é bênção. O povo vai falar, meu Deus, a Carol ficou doida? E a crença de que o dinheiro só traz coisa ruim? Uhum. Né? Porque aí eu gosto muito de investigar. Na minha família tinha essa crença também, porque meus tios sempre brigaram por dinheiro, de brigar mesmo de tapa, de um pegar a faca para poder matar o outro por conta de dinheiro. Mas o dinheiro não é ruim. O dinheiro ele dá poder, então ele vai dar poder para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. Né? Mas aí qual que é a forma da gente fazer? Em vez da gente responsabilizar as pessoas, a gente responsabiliza o coitado do dinheiro. O dinheiro é bênção. Né? Então, a gente fazer essa mudança na nossa consciência, a gente muda a história da nossa família. Porque aí eu vou permitindo ser a primeira pessoa da minha família a prosperar de verdade, a ser rica. Às vezes não teve nenhuma mulher na sua família que foi rica, e você pode ser a primeira por mudar as suas crenças, tá? Carol, obrigada, viu? Muito rico isso que você trouxe, tá? Gente, Obrigada. Eu a que agradeço. riqueza, ela tá nas pequenas coisas, e é nisso, sabe, Carol? Maravilhoso. Maravilhoso. Sua aula está sendo extraordinária. Estou amando. Obrigada, obrigada. Tem mais coisa, tá, Vi? Não vamos dar spoiler não, né, Milena? Tem mais. Pode passar. Eu vi aqui que algumas responderam no chat. Aí, a gente já estava entrando no tema, ó, Carol. Por que que o dinheiro ele não permanece? Por conta de crenças como essa. Dinheiro é difícil, eu não consigo manter a abundância, né? Que aí vem o sentimento da escassez, que às vezes está sempre faltando. Se eu ganhar mais, eu vou perder. A gente tem frase que me dói, sério. Preciso me sacrificar para merecer. Então, isso daqui era meu, ó, que eu tinha que doer muito para poder merecer ter o dinheiro no final do mês. Cobrar é egoísmo. Eu tenho um tio que ele empreende, e ele já quebrou umas 3 vezes. E eu já falei para ele que ele quebrou porque ele se faz de humilde demais. Ele faz favor para todo mundo, ele quer ser o bonzinho para todo mundo, menos para ele. Na hora que ele precisa cobrar, ele cobra baratinho, porque ele é humilde, sabe? Sabe aquela pessoa que às vezes faz de tudo para não transparecer que gosta de dinheiro? É ele. Só que a busca dele pela vida inteira é pelo dinheiro. Olha que contradição. Gente, vocês têm noção o quanto a gente é julgada quando a gente fala assim, eu gosto de dinheiro? Ixi, gosto mais. Opa! Sabe por quê? Porque é tabu. É visto como arrogância, é visto como algo ruim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa do dinheiro para tudo, para tomar uma água boa, potável, que o seu corpo precisa, você precisa do dinheiro, não é de graça. Qual que é o livro que... Vamos fazer uma jogadinha aqui. Qual livro que mais fala de dinheiro no mundo? Vamos ver se vocês sabem. Eu acho que vocês sabem. A Milena não vale não, Milena, que eu já te contei. Vamos ver se vocês sabem. Qual que é o livro que mais fala de dinheiro no mundo? Eu creio que é a Bíblia. Exatamente, a Andréia também, ó. Na Bíblia fala de prosperidade, de ouro, de abundância o tempo todo. Só que a gente pegou isso e transformou como algo ruim, como falar de dinheiro ser algo ruim. E talvez uma das coisas mais poderosas que você vai poder fazer hoje é assumir para si mesma o tanto que você gosta de dinheiro. Teve um dia, gente, que meu pai,
Ele é desses. O rico para ele é problemático, o rico para ele é uma pessoa ruim. Eu falei, ixi, vai ser pobre o resto da vida. E aí, quando eu comecei a prosperar muito, comecei a mudar minhas roupas, troquei de carro, comecei a gostar só de coisa mais cara, enfim. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: Nossa, porque você é burguesinha demais. Nossa, aquilo me doeu. Tive que trabalhar muito tempo isso na terapia. E aí, deve ter umas 3 semanas isso, eu olhei bem no olho dele e falei assim: Pai, a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu vou ser muito rica. Aí ele falou assim: Você já é. Eu falei: Não, mas eu quero mais. Pro tanto que eu quero, hoje é pouco. O problema não é falar sobre isso, mas é assumir para o meu pai, que é escasso, que eu quero alguma coisa muito diferente dele. E muitas vezes a gente se esconde para continuar pertencendo à nossa família. Nesse mesmo fim de semana, ele me ligou e falou assim: Ai, vamos ali almoçar em tal lugar. Ele não é daqui, ele é de outra cidade. Vamos ali almoçar em tal lugar. Lá tem rodízio de churrasco e tal, e lá é barato, sabe? Se ele não tivesse falado que era barato, eu tinha ido. Mas eu não fui porque ele falou que era barato. Você sabe por quê? Porque se eu tivesse ido, eu tinha voltado para aquele lugar que eu custei sair da escassez. Eu falei, pai, hoje não vai dar para eu ir. Mas eu só não fui porque ele falou que era barato. E eu sei o quanto eu lutei para sair daquela versão minha de escassez, que eu procurava as coisas mais baratas, que eu economizava a maquiagem para não acabar, porque eu sentia que ia faltar o tempo todo. Então, é esses avanços que a gente vai tendo e que vai quebrando os nossos padrões, tá? Pode passar, Milena. O cérebro, ele vai repetir padrão conhecido. Então, se o meu padrão conhecido ele é escassez, se isso é familiar e se isso é estável, eu vou querer ficar nele, tá, gente? Então, a luta, ela é constante. A luta com a escassez, ela é todo dia. Vocês me falam aqui, o que vocês sentem sobre a escassez? Mas eu fazia continha de R$ 30. Eu tinha que entrar na minha conta, ver quanto que tinha e somar tudo de novo, para me ver. Não, beleza, não vai me faltar. A escassez é isso. Ela é uma sensação de falta constante. E não é que só o dinheiro vai faltar, é que as coisas vão sair do controle, é que vai dar errado, é que esse mês está indo bem, mas mês que vem vai ser ruim. Sabe o que eu escuto muito? Nossa, toda vez que eu tenho um mês bom, logo em seguida eu tenho um mês ruim. Gente, isso é escassez. Eu mesma estou afirmando para mim que o meu próximo mês vai ser ruim, sendo que o mês nem chegou. Então, a escassez, ela está presente. E ela conversa com a gente o tempo todo nessas pequenas coisas, tá? É no pão de queijo que eu compro, que às vezes, em vez de eu comprar 3, eu vou comprar só 2. Vou comprar 1. Não, vou comer uma coisinha aqui rapidinho. A gente vai negociando com a escassez para ela se manter presente, tá? Então, cuidado para isso não ser mais familiar para você do que a prosperidade. E prosperidade é um estado de consciência, não é sobre o que eu tenho. Eu já conheci muita gente que tinha muito, mas que era miserável por dentro. Então, isso para mim não é prosperidade, tá? Pode passar, Milena. 4 pilares da estabilidade financeira e emocional. Aqui a gente vai começar a ir para a parte mais palpável e depois a gente vai continuar com o diagnóstico, tá? Que eu mais a Milena a gente vai combinar um dia para eu voltar aqui para a gente trabalhar só os gatilhos. Aonde que é que você se encontra? Onde que é que você se sabota? Vamos lá, Milena, pode passar. Pilar 1, separação financeira real, tá? Então, começa a separar a sua conta PJ, paga os impostos certinho, define um prolabore que você tem que se pagar no final do mês para você sentir que o dinheiro volta para você, que o dinheiro ele não está só destinado para conta, para compromisso, para imprevisto. Gente, pode ser R$ 100, R$ 50, mas deixa esse dinheiro chegar. Olha para esse dinheiro e fala: nossa, esse mês eu me paguei. Não foi o que eu queria, não, mas eu estou me pagando. Essa sensação ela é muito importante, porque é a sensação de se sustentar, mesmo que seja com R$ 50. R$ 50 é dinheiro. E a gente tem mania de falar, R$ 50 não é dinheiro, não vale não. Vai de 50 em 50 para você ver, tá?
Percentual para reinvestimento. Na hora que você começa a sentir que, nossa, tá indo, tô conseguindo. Eu lembro que quando eu comecei a juntar dinheiro para guardar, antes era poupança, né? Não tinha as opções. Eu comecei a guardar dinheiro, era R$ 50 que eu tirava, eu era menor aprendiz. Era R$ 365 que eu ganhava, mas eu tirava os R$ 50 para eu fazer minha reserva. E não vem fazer reserva de emergência, não. Se é reserva de emergência, você sempre vai ter uma emergência. A minha é reservinha da prosperidade, reserva dos meus luxos, porque eu quase não preciso mexer nesse dinheiro lá, tá? E o caixa da empresa. A sua empresa, ela precisa de um caixa, para você não misturar. Nossa, na hora que o negócio apertou, eu fui lá, tirei o dinheiro da minha poupança, o do meu CDI, e joguei na empresa. Você pode até fazer isso, mas a sua empresa tem que te pagar de volta, tá? Você se cobra e você se deve. Então, mas o ideal é que você tenha isso separado. Não, eu tirei da empresa, a empresa tem que pagar para mim, porque são duas coisas separadas, tá? Pode seguir, Milena. Sustentação emocional. Não decidir por impulso. Quando você está impulsiva, na raiva, no medo, nunca vai ser um melhor momento para você tomar uma decisão, tá? Reduzir a ansiedade financeira. Como que a gente trabalha essa redução da ansiedade financeira? Trabalhando a sua capacidade. Você entendendo que, a partir do momento que eu sou uma capacidade de produzir dinheiro, quem limita quanto que eu vou ganhar sou eu mesma. Isso na psicologia financeira a gente chama de termostato financeiro, que é onde eu limito aquilo que eu vou ganhar, tá? Então, quando eu acredito na minha capacidade, eu entendo que eu posso produzir, gente, tem fontes inesgotáveis da gente ganhar dinheiro. Se precisar de eu vender bolo no pote, eu vou vender bolo no pote, porque eu tenho um objetivo, eu não vou ficar só em um. Então, trabalhar, porque a ansiedade, ela paralisa. Por quê? Porque ela está trabalhando no medo. O medo, ele é paralisante. É eu pegar essa energia e transformar ela em algo bom. É pensar numa promoção, é pensar em como que eu vou captar mais cliente, é fazer contato que eu nunca fiz, é pegar essa ansiedade e transformar ela em algo que vai fazer você produzir, tá? E parar de trabalhar no modo urgência, que aí entra um pouco dessa organização emocional mesmo. Faz uma estrutura. Eu tenho meu plannerzinho, todo santo dia, meu plannerzinho, ele tem as coisas que eu vou fazer, que eu vou falar, que eu tenho que organizar. Nossa, semana que vem eu quero fazer tal coisa. Eu organizo. Porque essa organização estrutural, ela ajuda a gente a estar organizada mentalmente também. E aí traz até aquele alívio da gente estar sempre atolada, sabe? Da gente sempre tendo que apagar fogo. Então começa a se organizar de uma forma estruturada. Tem gente que funciona só no celular. Cria um grupinho ali para você. Eu gosto do papel, tá? Eu sou da moda antiga ainda. Eu gosto do livro palpável, meus livros rabiscados, eu sou do planner, da agenda. Então, cada um adapta aquilo que faz mais sentido, tá bom? Helena, pode seguir. Estrutura de faturamento. Aqui a gente precisa entender que estabilidade não depende de você vender muito, mas depende da recorrência, da sua constância, daquilo que você consegue reter e daquilo que é palpável, sabe? Então, quando você tem esse trabalho que ele é consistente, que ele é estável, que você já está nele, gente, para você dar ruim, você vai ter que se esforçar muito. Então, você tem que confiar nisso, no movimento que você faz. E o ponto principal, né? Não é a quantidade do dinheiro que entra, mas é o que eu faço. Aprender a reconhecer o que eu faço para esse dinheiro ele entrar para mim também. Então, vender muito não significa que você está vendendo com qualidade. Às vezes você está vendendo muito, mas você está vendendo de uma forma disfuncional. Então, reter o cliente, fazer com que esse cliente volte. Por que ele compra especificamente da Maria Isabel? O que ela tem? Às vezes é o mesmo produto que muita gente tem, mas ninguém vende igual a Maria Isabel. É igual eu.
Tem um monte de psicóloga. Não tem muitas psicólogas financeiras, mas muita psicóloga tem, mas as pessoas vêm até mim porque é o jeito que eu trabalho. E vai ter, assim, perfil para todo mundo, tá? Então, não é vender muito, mas é o jeito que eu faço. O jeito que eu faço, ele faz a consolidação daquilo que eu estou trabalhando, daquilo que eu estou plantando. E aí, a recorrência, ela é um efeito natural. Você não fica sem. Para você dar errado, você vai ter que errar demais. Então, é confiar nesse processo, tá? Próximo, capacidade psicológica de receber. Tem muita mulher que sabe vender, mas não sabe receber, tá? E é aqui que a gente já vai para a parte mais prática, a gente sabota. Às vezes a gente quer ser a boazinha. Deixa eu abrir aqui, que eu vou falando aqui o perfil, que são muitos. E de cabeça eu não sei todos que eu montei. Mas a gente se perde em vários papéis que às vezes a gente tenta ser para o nosso cliente que a gente não tem que ser. Peraí que eu estou abrindo aqui. Essa autossabotagem, ela acontece no nosso inconsciente, tá? Então, a sabotagem, ela acontece com frequência, e aí a gente vai alternando. Então, às vezes, a gente quer ser a salvadora, a gente quer ser a sobrevivente, a gente quer vender, mas a gente quer ser invisível. Olha isso! Eu não quero me mostrar, eu quero ficar escondida. Eu quero ser a compensadora emocional. Eu quero ser perfeccionista. Gente, perfeccionismo é um dos maiores sabotadores de resultado, tá? Na próxima aula eu vou vir aqui falar disso com você. A confusora financeira, a autossabotadora do crescimento, que é ela quer crescer, mas na hora que o crescimento vem para ela, ela, ó, vaza fora, ela começa a chorar, tá? São esses. Tá vendo, Milena, por que a gente precisa de uma outra aula? E aí, essa outra aula, eu vou trazer esses perfis para vocês se identificarem. Você vai falar, nossa, Ian, que eu sou a salvadora. E ali você vai ver o tanto que você gasta energia tentando salvar as pessoas, tentando salvar seu cliente. E aí, em vez de você reter ele, você afasta ele de você. Porque o cliente, ele não vê valor no empresário que tenta salvar ele. Não vê. A gente tem formas e formas de fazer isso, tá? Então, saber sustentar o crescimento sem autossabotagem para nós mulheres é um desafio. Por isso que eu vou trazer essa outra parte para vocês. Pode passar, Milena. E é isso. Prosperidade não é o quanto que entra, gente, mas é o que você consegue sustentar sem se perder emocionalmente. E muitas vezes a gente se perde. A gente se distancia, a gente se anula, a gente se culpa muito. Né? Eu falo que mulher ela tem um dom, se culpar. Então a gente se culpa muito. A gente culpa por. Gente, vocês acreditam que tem gente que sente culpa por ganhar muito dinheiro, culpa por não ganhar dinheiro, culpa por vender barato, culpa por vender caro. É isso. Essa é a nossa relação do empreender. Eu acho que acabou, né, Milena? A apresentação. Então, ó, esse é meu Instagram, tá? Eu falo muito de dinheiro lá, eu falo de padrão comportamental. Eu tenho um podcast que é sobre dinheiro. Então, lá vai ter a síndrome da impostora, a gente vai falar da nossa relação como espelho, a gente vai falar de transições. Gente, sou suspeita, né, para falar. Então, tem que fazer minha propaganda, né, Milena? Com certeza. Gente, então, é isso. Eu queria que vocês compartilhassem. Vamos tirar uns 10 minutinhos para a gente trocar, para eu entender como foi essa aula. Falar de dinheiro dá desconforto, tá? Então é normal você sentir seu corpo tenso, você tá com muito sono. Por quê? É o nosso mecanismo de resistência. Contem para mim como que foi, como que vocês se sentiram durante essa aula? Teve algum insight? Eu chorei. Maria Isabel, por isso que você fechou a câmera, né? Eu entendo, Maria Isabel, porque dói. Falar de dinheiro para nós dói. Está relacionado à dor. Isso aqui não é. Esse lugar aqui ele não é nosso.
É normal a gente ver homens se reunindo para falar de dinheiro, mas mulheres não, tá? A Andréia amou vários insights, que bom, Andréia. Milena, fala de você, uai, você tá caladinha. O que que você sentiu assistindo essa Não, aula? a minha cabeça tá assim, ó. Só o começo de É, tudo, mas é um assunto muito importante. Eu vejo isso assim também nas minhas clientes, quando a gente vai lidar com a imagem, quando a gente vai fazer um ensaio. E a maioria vem com essa questão, né? Nossa, eu preciso me posicionar, eu preciso vender mais, eu preciso cobrar mais caro, eu cobro muito barato. Então a gente vê que isso é real, acontece com todas nós. Só que há um caminho. Eu senti assim que o que você trouxe assim, um caminho de esperança para a gente mostrar para essa mulherada que tem um caminho de tem. sair. Milena, e é igual eu falo. Para o homem, isso é muito fácil. Não significa que ele tem sucesso. Mas até mesmo nós mulheres sustentamos esse lugar de admirar o homem que fala de dinheiro. Nossa, você tem um marido que fala de dinheiro, que quer ganhar dinheiro, é maravilhoso. Mas tenha uma prima que queira falar de dinheiro. Você vê o tanto que ela incomoda. Eu falei isso porque eu sou a pessoa que incomoda na minha família. Eu lembro que quando eu comecei a formação de psicologia financeira, há 3 anos atrás, eu tinha medo de postar no Instagram. E fala, gente, o que as pessoas vão pensar que eu tô falando de dinheiro? Vai pensar que eu só penso em dinheiro. Só que ninguém tem coragem de assumir isso. Então, se eu puder deixar uma mensagem para você, assuma o quanto o dinheiro ele é importante na sua vida. Assuma que você precisa dele. Faça as pazes com o dinheiro. Isso é tão importante, gente. Porque às vezes a gente quer ganhar dinheiro, mas está brigada com ele. Aí ele não vem, tá? Lembra que a nossa forma de estar com o dinheiro, ela é relacional. E os medos, né, Milena, Carol, são reais. Eu tô vendo a Lara aqui, a Lara é minha paciente. Que gracinha! Nossa, tô muito feliz. Oi, pessoal, boa noite. Nossa, que coisa boa, Lara, de te ver aqui. Só E a Lara, aprendendo com essa mulher incrível que é você, né, Ianca? oh, Já aprendi, tô aprendendo muito mais. fico me achando. Gente, a Lara, ela tá nesse processo, tá? De transição, de começar a empreender. E eu falo que é um caminho solo, porque cada dor é única, né? Empreender é a gente se sentir sozinha. Às vezes você só quer aquele esforço, assim, ó, pra você fazer assim, mas você não tem, porque é só você. Quantas vezes, às vezes eu queria falar pro meu marido alguma coisa que eu tava sentindo, mas ele não ia entender, porque ele não empreende. Sabe? Aquele medo, aquela coisa, aquela sensação de que vai faltar, de que não vai dar certo. Às vezes você até fala, mas a pessoa fala assim: vai dar certo, faz uma oração. Gente, mas não é isso que você quer ouvir, não. Não é isso que resolve, sabe? Por quê? Porque a dor é emocional, de fato, tá? Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? A Maria Isabel, o meu empreende, mas parece que é tão diferente. Quando só é muito diferente, ô Maria Isabel, são duas realidades, duas. Eu gosto muito também de entrar na síndrome da impostora e eu vou jogando tudo na agenda da Milena, tá? Na hora que a Milena me chamar, eu tô falando. Nós temos que provar o nosso valor 3 vezes mais, isso é comprovado, tá? Nós temos que provar o nosso valor 3 vezes mais do que um homem. Então, pensa que é um homem vendendo essa garrafinha e a mulher vendendo essa garrafinha. O esforço dela em provar o valor dela é diferente. E existe um ruído na venda da mulher que é como se ela sempre tivesse que estar aberta a negociar o próprio preço. O homem não tem isso, tá? Então, isso é cultural para a gente. Então, a síndrome da impostora, ela traz muito esse perfil também. Mas aí é muitos leques. Então, ô Maria Isabel, é isso mesmo. São lugares diferentes. E nunca vai ser igual. Tem um estudo que traz que ainda nós vamos demorar 190 anos para igualar com o homem, tá? É comprovado que mulheres recebem. Tem um livro que é Complexo da Cinderela. Eu não sei se ele está lá em casa ou se ele está aqui.
as mulheres ainda ganham 25% a menos e faturam 25% a menos do que os homens. Então, isso é verdade. Sempre vai ser diferente. Espero que as minhas netas vivenciem, minhas bisnetas vivenciem essa era da igualdade, mas esse movimento que nós estamos aqui juntas fazendo agora está contribuindo para isso. Então, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito rico. E é uma riqueza que o dinheiro não acessa. É do ser. Tá bom? Muito bom, muito bom. E Anca, a gente pensou, né, no evento dia 30 com a experiência das flores, justamente porque o quanto é desconfortável, o quanto as mulheres ficam tensas em falar sobre esse assunto. Então, a gente ainda vai falar muito, né? Você que ainda não me viu falar sobre dia 30, estaremos juntas com essa psicóloga maravilhosa, trazendo mais coisa para a gente. E a gente viver uma experiência leve, entre mulheres, para a gente conversar real, uma roda de conversa real, para a gente expor, para a gente conversar, para a gente tirar a dúvida. Muito obrigada por essa aula de hoje. Eu tenho certeza que nossa cabeça, assim, tá com várias abas abertas. É isso aí, abas abertas e aí fechando aos poucos, Milena. Eu que agradeço, Exatamente. Viu? Vamos juntinho aí no evento do dia 30. Estaremos. Gente, muito obrigada a vocês que estiveram aqui até agora. Se preparem para o evento dia 30. Você que ainda não fez inscrição, faça, que são pouquíssimas vagas. Nós não vamos abrir exceção, porque a gente quer realmente ter um número limitado de mulheres para a gente conseguir trabalhar as diferentes realidades, os diferentes negócios, diferentes atuações. Então, vai ser muito bom contar com todas vocês nesse evento. E até a próxima aula. Boa noite para todo mundo. Bom descanso para todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.